Fala galera, beleza? Você está assistindo ao canal 9 volts e hoje a gente vai falar sobre divisor de corrente, tá? E aí eu trouxe essa lista de exercícios para a gente trabalhar esse tema hoje, vamos lá? Bom, o primeiro exercício que eu vou fazer aqui é a questão número 4, né? Onde ele tem uma fonte de tensão, beleza? De 9 volts, certo? E aí ele quer saber aqui qual é a corrente no resistor R1, né? E aí a gente tem que entender que essa fonte ela vai gerar uma corrente total que vai se dividir em duas partes, né? Um vai vir para R2, que eu vou chamar de I2, e outra vai vir para R1, que eu vou chamar de I1. A soma dessas duas correntes, você já sabe que é a corrente total. Essa é a primeira lei de Kirchhoff, lei das correntes, beleza? E aí nesse caso, pessoal, o que é que a gente precisa fazer para utilizar a fórmula do divisor de corrente, né? A gente precisa encontrar a corrente total e o resistor equivalente. Então, eu vou começar aqui, como primeiro passo, pelo resistor equivalente desse circuito, né? Como é um circuito paralelo, a gente vai fazer o produto dividido pela soma dos resistores. Então, 18 dividido por 9, a gente tem aqui com o resistor equivalente da associação 2 ohms, beleza? O segundo passo é encontrar a corrente total. Para encontrar a corrente total, eu vou aplicar a lei de Ohm, né? Uma vez que a gente reduziu esse circuito a esse daqui, ó, usando a técnica do resistor equivalente, né? Então a gente tem a fonte de tensão e um resistor de 2 ohms. Então a gente consegue encontrar qual é o valor de corrente que passa nesse circuito. Então a corrente total desse circuito vai ser pela lei de Ohm, né? V igual a R vezes a corrente vai ser a tensão 9 dividido por 2. 9 por 2, 4,5 amperes. Então o que a gente sabe até agora é que o resistor equivalente dessa associação é 2 e que a corrente total da fonte é 4,5 amperes. Então esse 4,5 ele vai se dividir em duas correntes, I1 e I2. E aí como é que a gente faz para calcular a corrente em cada rama? Nesse caso, para a corrente em R1 e I1, a gente vai fazer assim, ó. A corrente I1 vai ser igual ao resistor equivalente da associação multiplicado pela corrente total e dividido pelo resistor que você quer calcular a corrente. Então, no meu caso aqui é o R1, que é a corrente que passa em R1. Então, I1 vai ser igual ao resistor equivalente que a gente já calculou, 2, vezes a corrente total, 4,5 amperes, dividido por R1, que é 3, beleza? Então, I1 vai ser 4,5 vezes 2, 9, dividido por 3, a gente vai ter I1 igual a 3 amperes, beleza? Como a corrente total é 4,5, né? A corrente em R2 só pode ser 1,5. Tá? Aí convido você a fazer a mesma equação, só que no lugar de R1 você vai colocar R2, beleza? Você vai encontrar o valor de I2. Tranquilo? Então vamos para o próximo exercício. Beleza, pessoal? Então a gente está aqui agora com a questão número 2 da lista de exercícios, que está aí na descrição do vídeo. Nesse exercício especificamente, a gente tem aqui uma fonte de corrente, beleza? Fonte corrente. Então a corrente é constante entre seus terminais, tá? Então o que é que vai acontecer? Essa corrente de 3 amperes, ela vai se dividir em duas partes. Uma parte vai para R2, que eu vou chamar de I2, e outra parte vai para R1, que eu vou chamar de I1, beleza? E aí quando o exercício é de fonte corrente, fica mais simples a gente aplicar o divisor de corrente, né? A gente já pode fazer ele direto, só necessitando, né, calcular o resistor equivalente, tá certo? No nosso caso aqui, a gente tem dois resistores em paralelo. Vou começar aqui pelo resistor equivalente. O produto pela soma são paralelos e diferentes.
E a gente vai ter aqui um resistor equivalente de 18 dividido por 9, 2 também, similar ao que a gente fez no exercício anterior. E aí agora a gente pode calcular o divisor de corrente, né? Usando a equação I1, vai ser a corrente que passa no resistor R1, vai ser igual ao resistor equivalente da associação, multiplicado pela corrente total e dividido pelo resistor que você está calculando na corrente, né? No caso aqui, R1, porque eu quero a corrente I1. Então, a corrente I1 vai ser o resistor equivalente, que a gente já calculou aqui, 2, dividido por R1, que é 3, e multiplicado por 3 amperes, que é a corrente total da fonte, né? Nesse caso aí, da fonte de corrente. Então, cortando aqui, ó, a gente vai ter I1 igual a 2 amperes, beleza? Então, como a corrente total é 3, se aqui é 2, aqui só pode ser 1. Beleza? Aí eu convido você a fazer essa mesma equação, substituindo aqui apenas R2, que é 6, você vai encontrar o valor de 1 ampere, beleza? Então vamos para o próximo exercício, para a questão número 3 da nossa ficha sobre divisor de corrente, né? Então a gente tem aqui uma fonte de corrente também, ó, cujo valor é 10 amperes, nesse sentido, né? Então 10 amperes aqui, ela vai se dividir em duas partes, né? Eu vou chamar aqui de I2, que tem dois ramos aqui, e I1. Né? Uma vai passar pelo resistor de 4 ohms e outra vai passar pelo resistor de 6 ohms. Né? A soma dessas duas correntes a gente já sabe que é 10 amperes. Então, para o divisor de corrente, a gente necessita saber antes o resistor equivalente. Né? Então, o resistor equivalente vai ser o produto dividido pela soma. A gente só tem dois resistores em paralelo. Então, a gente vai ter como resistor equivalente desses dois aqui, ó, 6 vezes 4, 24. 6 mais 4, 10. Então a gente tem 2,4 ohms como resistor equivalente dessa associação. Então, sabendo disso agora, a gente vai usar a nossa equação do divisor de corrente para calcular a corrente do resistor R1 de 4 ohms. Então, I1 vai ser igual ao resistor equivalente multiplicado pela corrente total da fonte, nesse caso aqui 10, dividido pelo resistor que a gente quer calcular essa corrente, no caso aí R1. Então, a corrente I1 vai ser 2,4, que é o resistor equivalente, multiplicado por 10, que é a corrente total da fonte, dividido por 4 ohms, que é o valor da resistência R1. Então, 24 dividido por 4, a gente vai ter I1 como 6 amperes, beleza? Então, se a corrente aqui que passa é 6 e o total é 10, aqui só pode ser 4. Aí eu convido você a usar essa mesma equação, substituindo R1 por R2, para você descobrir o valor de I2, beleza? Vamos para o próximo. Beleza, pessoal. Então a gente está fazendo aqui exercícios sobre divisor de corrente, certo? Então a gente está trabalhando aqui com uma fonte de corrente, ó, de 8 amperes e 3 resistores em paralelo. Tá? Então, para usar o divisor de corrente, eu preciso saber quem é o resistor equivalente. Então, o resistor equivalente dessa associação vai ser esses 3 resistores em paralelo, tá? Eu vou fazer ele 2 a 2 para ficar mais fácil para mim. Então, eu vou fazer primeiro esses dois. E o resultado desses dois eu faço com o terceiro, beleza? A ordem não importa, eu escolhi essa daqui. Se você fizer diferente, você vai encontrar a mesma resposta. Então, o resistor equivalente aqui para mim, vai ser o 10 vezes o 15, produto pela soma, mais 15, que vai ser igual a 150 dividido por 25. Esse primeiro resistor equivalente dos dois deu 6 ohms, beleza? Agora eu tenho esse 6 em paralelo com esse outro 6 também, né? Então, o resistor equivalente final vai ser o 6 anterior
em paralelo com esses 6 aqui. Como eles são iguais, eu posso pegar um deles e dividir pela quantidade, que são 2. Beleza? Então, 6 dividido por 2, 3 ohms. Então, o resistor equivalente, né, dessa associação de 3 resistores é 3 ohms, certo? Então, sabendo disso, eu posso descobrir a corrente em R1, que é o resistor de 10 ohms, usando a equação do divisor de tensão. I1 vai ser igual a o resistor equivalente da associação vezes a corrente total dividido por R1. Então, I1 vai ser igual ao resistor equivalente, que é 3, a gente acabou de calcular ele, multiplicado pela corrente total, que é 8, dividido por R1, que é 10. Então, I1 vai ser igual a 8 vezes 3, 24, dividido por 10, a gente tem I1 igual a 2,4 amperes. Beleza?